1 ano de casados. E ele nunca a tocou. Ninguém sabia por que o milionário mantinha distância da própria esposa até aquele dia. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o momento em que ele finalmente a reivindicou vai te arrepiar. O perfume de jasmim ainda impregnava o vestido de noiva quando Marina atravessou pela primeira vez o pátio colonial da mansão, os saltos ecoando sobre o piso de pedra portuguesa em um silêncio que cortava mais fundo que qualquer palavra. Rafael havia desaparecido no 2º andar sem olhar para trás, deixando apenas o rastro de sua colônia amadeirada e uma aliança que pesava mais que ouro nos dedos dela. 365 dias. Esse seria o prazo do contrato que ambos assinaram diante de advogados em São Paulo, não de padres. 1 ano inteiro vivendo como estranhos sob o mesmo teto de telhas coloniais, até que a herança fosse liberada e cada um seguisse seu caminho. Marina era uma mulher de fibra silenciosa, daquelas que aprenderam a endurecer o coração enquanto mantinham o sorriso gentil, que escondiam cicatrizes de decepções antigas sob camadas de dignidade inabalável. Seus olhos castanhos escuros carregavam uma inteligência afiada que poucos percebiam à primeira vista, sempre observando, sempre calculando, sempre protegendo o próprio peito de mais uma desilusão. O cabelo castanho caía em ondas suaves sobre seus ombros, emoldurando um rosto de traços delicados, mas determinados. Mas havia também uma teimosia peculiar nela. Aquela teimosia típica das mulheres do Nordeste que corria em suas veias. Uma recusa em desistir mesmo quando a lógica gritava para correr. A mansão se erguia imponente no Jardim Europa, com seus muros brancos refletindo o sol da tarde paulistana. Os jardins de palmeiras imperiais se estendiam como sentinelas em formação, e as fontes de pedra-sabão cantavam canções solitárias que só o vento escutava. Era linda essa prisão dourada. Era perfeita essa gaiola de luxo. Naquela primeira noite, Marina explorou os corredores como quem percorre um museu depois do fechamento. As paredes exibiam quadros de pintores brasileiros que reconhecia de seus anos trabalhando no MASP, um de Cavalcante capturando a sensualidade tropical, um Portinari com seus retirantes. Mas nenhuma fotografia familiar, nenhum retrato que falasse de vida verdadeira. Tudo era estético, calculado, frio como o mármore de Carrara que cobria os pisos. Seu quarto, porque claramente não seria seu quarto em nenhum sentido compartido, era uma suíte digna de um hotel 5 estrelas. Lençóis de algodão egípcio, uma cama com dossel que parecia zombar de sua solidão. Janelas que davam para uma varanda onde as trepadeiras de primavera explodiam em tons rosa contra o entardecer. Desfez a mala mecanicamente, pendurando vestidos que ninguém veria, organizando cosméticos que ninguém admiraria. O reflexo no espelho lhe devolveu a imagem de uma mulher que já não reconhecia completamente. Quem era ela agora? A restauradora de arte com sonhos de curar feridas em telas centenárias, ou a esposa contratada que vendeu 1 ano de sua vida por segurança financeira que nunca pensou precisar. Rafael não apareceu para o jantar. A governanta, Conceição, uma mulher mais velha com coque grisalho e expressão perpetuamente neutra, serviu uma moqueca perfeita na sala de jantar cavernosa, onde uma mesa de 12 lugares parecia projetada para enfatizar a solidão. Marina comeu em silêncio. O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana, amplificado pela acústica vazia. O dendê tinha gosto de cinzas em sua boca. Mais tarde, enquanto a lua cheia convertia o pátio em um cenário de sombras prateadas, ouviu passos no andar superior. Firmes, decididos, afastando-se. E compreendeu então a geografia emocional de seu novo lar. Ela no 2º andar, ele no 3º, e entre ambos, uma distância que não se media em metros, mas em tudo que jamais seria dito. Os primeiros meses transcorreram em uma rotina de ausências meticulosamente coreografadas. Rafael saía antes do amanhecer, quando a neblina ainda cobria os jardins e o canto dos sabiás apenas começava. Marina sabia por que a insônia a mantinha acordada, contando as horas até ouvir o motor de seu BMW afastando-se.
liberando-a para descer e fingir normalidade em uma casa que nunca parecia lar. As refeições eram um balé de evitação. Conceição deixava bilhetes sobre horários. O senhor tomou café às 6. A senhora prefere chá em vez de café, como se fossem espiões trocando inteligência em território neutro. Marina comia pão de queijo frio na copa olhando o jardim. Rafael jantava tarde em seu escritório cercado por monitores que projetavam gráficos da Bolsa de Valores, como constelações modernas. A única comunicação real acontecia através de bilhetes formais deixados sobre a mesa de jacarandá da sala. A caligrafia dele era firme, quase violenta em sua precisão. Reunião de negócios sexta-feira no Rio. Sua presença é necessária. A cabeleireira chegará às 3. Palavras sem alma, tinta sobre papel, transações comerciais disfarçadas de vida conjugal. Marina respondia com a mesma frieza profissional. Confirmado. Alguma preferência de vestuário? Como se estivesse aceitando uma tarefa de trabalho, não participando da pantomima de um casamento. Mas os dias revelavam rachaduras na fachada perfeita. Uma terça do terceiro mês, Marina desceu para o café e encontrou a máquina de café ainda morna. Uma xícara limpa ao lado com um sachê de chá de camomila, o mesmo que havia mencionado uma única vez, semanas atrás, num desses cruzamentos acidentais na cozinha, onde ambos murmuraram desculpas e fugiram em direções opostas. Pequeno. Insignificante. E ainda assim, seu coração acelerou de uma forma que a assustou. Começou a notar outros detalhes. O livro sobre Tarsila do Amaral que havia comentado querer ler, aparecido misteriosamente em sua poltrona favorita na biblioteca. O ar-condicionado em seu quarto ajustado exatamente nos 22 graus que preferia. Embora jamais tivesse mencionado o detalhe. Os jasmins frescos no vaso de seu toucador toda segunda-feira. Suas flores favoritas. Era como se ele estivesse aprendendo seu idioma em segredo, traduzindo suas preferências em gestos silenciosos que nunca reclamavam crédito nem esperavam gratidão. E isso, de alguma forma, era mais íntimo que qualquer conversa forçada. A mansão começou a revelar seus segredos também. Marina descobriu que Rafael não dormia no quarto principal do segundo andar. Esse permanecia intocado, como um santuário de um casamento que não existia. Em vez disso, passava as noites em um escritório convertido no terceiro andar, cercado por monitores e pilhas de documentos sobre negócios que se estendiam desde fazendas de café no interior até hotéis no Nordeste. Uma madrugada, quando a insônia a dominava particularmente cruel, Marina subiu com intenção de buscar um livro na biblioteca do terceiro andar. A porta do escritório estava entreaberta e, através da fresta, viu Rafael adormecido sobre a mesa. Seu rosto, usualmente controlado em uma máscara de indiferença profissional, estava tenso mesmo no sono. Os ombros carregavam um peso invisível que o curvava, que havia papéis espalhados formando um caos que contrastava violentamente com a perfeição implacável do resto da casa. Pela primeira vez, o viu não como um magnata impenetrável, mas como um homem exausto, aprisionado em suas próprias correntes. Recuou silenciosamente, mas a imagem ficou gravada. Naquela noite, por razões que não conseguia explicar completamente, dormiu um pouco melhor. O convite chegou em envelope de papel aveludado bege. Jantar de negócios. Investidores cariocas. Fazano. 8 da noite. Imprescindível. Marina leu as palavras clínicas e sentiu o estômago se contrair. Seria a primeira vez que encenariam o papel de casamento diante do mundo exterior, a primeira prova real da farsa que haviam construído. O dia passou numa névoa de preparação. A cabeleireira, uma mulher efusiva chamada Márcia, que falava com as mãos e tinha opinião sobre tudo, transformou sua aparência como quem esculpe mármore. O cabelo foi penteado em um coque francês que deixava o pescoço exposto, maquiagem que realçava sem gritar, unhas pintadas em vermelho discreto que Márcia jurou ser poder sem vulgaridade. O vestido era uma obra de arte. Azul marinho com corte que abraçava as curvas sem ser óbvio, decote que sugeria sem revelar, uma fenda lateral que mostrava a perna a cada passo. Quando se olhou no espelho,
Marina viu uma mulher que poderia pertencer ao mundo de Rafael. Quase. Às 7h30, desceu a escada com o coração batendo errático. Rafael esperava no hall, impecável em terno escuro que provavelmente custava mais que seu salário mensal anterior no MASP. Quando a viu, algo atravessou seus olhos, um clarão rápido demais para identificar, mas intenso o suficiente para fazer o ar entre eles vibrar. "Você está." Começou, e pela primeira vez desde que se conheceram, as palavras pareceram falhar-lhe. "Apresentável?" completou ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Deslumbrante", corrigiu ele, e havia algo em sua voz, uma rouquidão, uma verdade não ensaiada, que fez a pele de Marina se arrepiar. O trajeto até o restaurante foi silencioso, mas diferente. Rafael sentou-se mais perto do que o necessário no banco traseiro do BMW. Seus joelhos quase se tocavam. O aroma de sua colônia, cedro e algo especiado que ela não conseguia identificar, preenchia o espaço reduzido como uma presença tangível. O fazano os recebeu com seu ambiente de tradição e requinte paulistano. Paredes que tinham visto décadas de negócios fechados, garçons de colete que se moviam com precisão coreografada. Os investidores cariocas já esperavam. 3 homens de meia-idade com ternos caros e expressões que avaliavam tudo com olho de tasador. "Rafael", cumprimentou o mais velho, Paulo, com sotaque carioca marcado. "E esta deve ser sua encantadora esposa." A mão de Rafael encontrou as costas de Marina guiando-a. O toque era leve, quase impessoal, mas ela o sentiu como eletricidade atravessando a tela do vestido. Algo na postura dele mudou. Os ombros se quadraram, a mandíbula tensionou levemente. Estava atuando o papel de marido orgulhoso, e o fazia com uma convicção que parecia real demais para ser completamente falsa. O jantar foi um campo de batalha disfarçado de cortesia. Os cariocas falavam de fusões e aquisições, de oportunidades no mercado hoteleiro da costa nordestina, enquanto analisavam Marina com olhares que pesavam, mediam, julgavam. Ela sabia o que viam. Uma mulher jovem casada com um homem rico. As conclusões eram previsíveis. Mas Marina havia aprendido a navegar esses mundos durante seus anos no MASP, sorrindo para patronos que assumiam que seu título era decorativo. Quando Paulo mencionou casualmente uma aquisição de arte que considerava para um hotel em Búzios, ela se inclinou levemente. "Já considerou obras de Volpe?" perguntou com voz suave, mas firme. Alfredo Volpe capturou o Brasil de uma maneira que faz os visitantes se apaixonarem pelo país. Há várias peças disponíveis em coleções particulares, que poderiam transformar um lobby funcional em memorável. O silêncio na mesa foi absoluto. Paulo a olhou com nova avaliação, e Marina sentiu a mão de Rafael tensionar imperceptivelmente em suas costas. Quando se atreveu a olhá-lo de relance, viu algo em sua expressão. Surpresa, sim, mas também algo que parecia perigosamente próximo de orgulho. A conversa mudou. Os cariocas começaram a se dirigir a ela diretamente, fazendo perguntas sobre mercado de arte, tendências em turismo cultural. Marina navegava as respostas com graça natural, lembrando-se de detalhes culturais, a importância de servir o vinho na temperatura certa, a sutileza de nunca recusar uma caipirinha oferecida, a arte de fazer elogios que os faziam sorrir genuinamente. Quando traduziu uma piada local que fez todos rirem, captou o olhar de Rafael fixo nela, não com a indiferença calculada dos últimos meses, mas com algo mais profundo, atenção, interesse, reconhecimento de que talvez, só talvez, havia subestimado completamente a mulher que aceitara neste contrato estranho. O retorno para casa foi diferente. Rafael não se sentou do outro lado do banco, ficou perto, e quando o BMW pegou uma curva, suas mãos se roçaram acidentalmente. Nenhum se afastou imediatamente. "Você foi excepcional esta noite", disse ele finalmente, olhando pela janela as luzes de São Paulo deslizando. "Esperava menos", respondeu Marina, mas sem o fio defensivo que teria usado semanas atrás. Não sabia o que esperar.
admitiu com uma honestidade que a surpreendeu. Essa é a verdade. E na escuridão do carro, com São Paulo dormindo ao redor, Marina sentiu que algo mudava. Imperceptível como o primeiro indício de primavera em pleno inverno, frágil como cristal novo, mas inegável. A visita de Beatriz chegou sem aviso prévio, como as pragas nas escrituras antigas, inevitável e devastadora. Marina estava no jardim quando ouviu o BMW familiar parando na entrada circular. Através das primaveras, viu emergir sua sogra, uma mulher de 60 e tantos anos que usava a elegância como armadura e o desdém como perfume. Beatriz Mendes de Almeida usava um conjunto Chanel em tons creme, que provavelmente custava mais que o orçamento anual de restauração de Marina no MASP, o cabelo perfeitamente penteado em um bob prateado, pérolas que haviam passado gerações pendendo de seu pescoço como troféus de guerra. Marina cumprimentou Beatriz com um sorriso que não alcançava os olhos escuros, frios como o mármore das tumbas do cemitério da Consolação. Que surpresa encontrá-la! Jardinando. Não estava jardinando. Estava simplesmente sentada no banco de pedra sob o jasmim, lendo um livro sobre a técnica do esfumato de Da Vinci. Mas Beatriz tinha o dom de fazer qualquer atividade parecer uma ocupação inferior. Beatriz, respondeu Marina, fechando o livro cuidadosamente. Não sabia que viria. Mães não precisam anunciar suas visitas às casas de seus filhos, declarou Beatriz, já caminhando para a casa como quem toma posse de território conquistado. Conceição, por favor, prepare chá. Na sala, não naquela copa horrível que Marina insiste em usar. O chá foi servido no salão principal, esse espaço majestoso que Marina havia evitado porque parecia projetado para intimidar. Paredes com papel de parede francês, móveis Luís XV, um lustre de cristal tcheco que projetava luz fraturada sobre tudo como se o próprio espaço estivesse quebrado. Beatriz serviu o chá em porcelana Renner com movimentos praticados de toda uma vida na alta sociedade paulistana. O silêncio se estendeu, denso e deliberado, uma arma que Beatriz manejava como virtuosa. Sabe, começou finalmente o sotaque paulistano, cortando cada sílaba com precisão cirúrgica, quando Rafael me informou sobre este. Casamento? Pensei que era uma piada de mau gosto. Marina manteve a xícara imóvel a centímetros de seus lábios, negando-se a dar a satisfação de uma reação visível. Nosso filho, continuou Beatriz, vem de uma linhagem que remonta aos barões do café. Os Almeida foram parte da elite paulistana durante séculos. Construímos este país, defendemos esta terra, preservamos estas tradições. E eu sou uma nordestina de Recife sem árvore genealógica que impressione, pensou Marina, mas não disse. Sabia aonde esse caminho levava. Meu filho precisa de alguém de berço apropriado. Beatriz deixou cair as palavras como veneno em chá doce. Não uma oportunista nordestina que se vendeu por dinheiro, por acesso a um mundo que nunca lhe pertenceu, nem lhe pertencerá. O golpe foi tão preciso que Marina sentiu o ar sair de seus pulmões. Mais anos no mundo da arte, onde diretores de museus ricos menosprezavam seu trabalho, enquanto levavam crédito por suas descobertas, a haviam treinado para manter compostura sob fogo. A senhora tem razão, disse Marina com voz calma, colocando a xícara no pires com cuidado deliberado. Eu me vendi. Rafael e eu fizemos um arranjo comercial, não uma união romântica. Mas pelo menos fui honesta sobre meus termos desde o início. A senhora pode dizer o mesmo sobre todas as mulheres apropriadas que tentou empurrar para ele durante anos? O rosto de Beatriz se tensionou quase imperceptivelmente. Um músculo junto ao olho direito contraiu. Relacionamentos autênticos se constroem sobre bases adequadas, respondeu com gelo em cada palavra. Sobre compatibilidade de classe, de educação, de visão de mundo, não sobre contratos assinados por advogados como se fosse uma fusão empresarial. E, no entanto, Marina se inclinou ligeiramente para a frente. Rafael escolheu o contrato. Escolheu esta fusão empresarial. Talvez a senhora devesse se perguntar por que nenhuma de suas opções apropriadas conseguiu o que um documento legal sim. Olharam-se através do vapor do chá,
Duas mulheres separadas por classe, idade e experiência, unidas apenas por sua conexão com o mesmo homem. E nos olhos de Beatriz, Marina viu algo além do desdém. Medo. Medo de perder controle, medo de irrelevância, medo de que o mundo que conhecia estivesse mudando de maneiras que não podia deter. Beatriz se levantou com movimentos régios, deixando o chá sem tocar. 1 ano, disse enquanto se dirigia à porta. É o que diz o contrato, certo? 365 dias. Já se passaram. Quantos? 120? Seja paciente, querida. Isso vai passar, e você voltará ao seu pequeno mundo enquanto nós continuamos com o nosso. Quando o BMW se afastou, Marina permaneceu sentada no salão, cercada por luxo que nunca pediu, em uma casa que nunca pareceu lar, atada a um homem que mal conhecia. As palavras de Beatriz ecoavam como sinos de morte. Isso vai passar. Você voltará ao seu pequeno mundo. Mas qual era seu mundo agora? As galerias do MASP, onde restaurava pinturas de mestres mortos? O pequeno apartamento em Pinheiros que abandonara, com sua vista para ruas estreitas e cheiro de café das padarias lá embaixo? Ou era esse espaço liminar, essa existência suspensa entre a mulher que foi e a mulher em que estava se tornando sem permissão? Naquela noite, pela primeira vez desde a mudança, Marina chorou. Não pelos insultos de Beatriz. Esses podia suportar. Chorou pela solidão esmagadora de estar em uma guerra que nunca pediu para lutar. Pela confusão de sentir raízes crescendo em solo que sabia temporário. Pelo medo crescente de que quando o ano terminasse e o contrato expirasse, deixar essa gaiola dourada doeria muito mais do que jamais imaginou possível. Rafael não chegou em casa na terça, nem na quarta. Na quinta à noite, Marina recebeu uma ligação de sua assistente pessoal, uma mulher eficiente chamada Júlia, que soava à beira do pânico. Senhora Almeida, o senhor Rafael está doente. Recusa-se a ver um médico. Está no escritório no centro. Já faz 3 dias que praticamente não dorme e agora está com febre alta. Não quer me escutar, mas pensei. Talvez a senhora. Marina já estava procurando as chaves do carro antes de Júlia terminar a frase. O escritório de Rafael ocupava 3 andares de um prédio de vidro e aço na Avenida Paulista, com vista para São Paulo que, à noite, parecia um rio de luzes. Marina encontrou o caminho até o escritório principal, seguindo o rastro de assistentes preocupados e secretárias que sussurravam. Encontrou-o atrás de uma mesa de mogno que parecia um campo de batalha. Papéis espalhados, xícaras de café frio se multiplicando como soldados caídos, 3 monitores mostrando gráficos que piscavam como constelações doentes. E Rafael no centro de todo esse caos, o terno amassado pela primeira vez desde que o conhecia, a gravata afrouxada, o cabelo, usualmente perfeitamente penteado, caindo sobre a testa em mechas úmidas de suor. Marina, murmurou quando a viu, e sua voz era rouca, quebrada. Você não deveria estar aqui. E você não deveria estar morrendo de pneumonia num escritório, retrucou ela, aproximando-se. Quando tocou sua testa, a pele ardia. Meu Deus, Rafael, você está fervendo. Preciso terminar isso, insistiu ele, tentando focar nos monitores com olhos vidrados. A fusão com a rede hoteleira do Nordeste, os contratos vencem sexta-feira se eu não fechar isso. Você não vai fechar nada morto. Marina cortou. E em sua voz havia uma autoridade que surpreendeu a ambos. Levante, agora. Foi como mover uma estátua teimosa. Rafael protestou, murmurou sobre responsabilidades e prazos, mas estava fraco demais para resistir quando Marina o agarrou pelo braço e o levantou. O homem que sempre parecia invulnerável quase desabou contra ela, e Marina sentiu todo o peso de sua vulnerabilidade, literal e metaforicamente. A viagem de volta ao Jardim Europa foi um pesadelo. Rafael alternava entre calafrios violentos e ondas de calor que o faziam murmurar incoerências. Nomes que Marina não reconhecia, fragmentos de conversas sem contexto, medos sussurrados que normalmente guardaria sob 1000 camadas de controle. Em casa, praticamente o arrastou até o quarto principal, aquele que nunca havia usado,
porque dormir juntos não fazia parte do contrato. Conceição apareceu com cobertores adicionais e olhar de reprovação maternal para Rafael, como se esperasse anos por esse momento para dizer "eu avisei". Marina se transformou em enfermeira, com pressa fria na testa, trocando-as a cada 20 minutos, quando esquentavam contra a febre. Canja de galinha que preparou com suas próprias mãos, seguindo a receita que sua avó pernambucana lhe ensinou. Frango, legumes, açafrão, amor, embora Rafael mal conseguisse engolir goles. Vigília nas horas mais escuras da madrugada, quando os delírios o faziam se contorcer, chamando nomes que ela não conhecia. Isabela, murmurou numa dessas noites infinitas, às 3 da manhã, marcando no relógio antigo da mesinha de cabeceira. Não me deixe, por favor, não me deixe. Marina se tensionou. Quem era Isabela? A tentação de investigar, pesquisar no Google, perguntar a Conceição, era quase irresistível. Mas algo a deteve. Se queria que Rafael confiasse nela algum dia, tinha que ganhar essa confiança com integridade, não com espionagem de segredos revelados em delírio. Em vez disso, pegou sua mão, a mesma mão que assinou o contrato meses atrás, e a segurou. "Estou aqui", sussurrou, embora soubesse que ele não a ouvia realmente. "Não vou a lugar nenhum. 3 dias, 3 noites. Marina não saiu do quarto, exceto para preparar mais canja, trocar as compressas em água fria, convencer o médico particular a fazer visitas domiciliares. Suas próprias costas doíam de dormir na poltrona junto à cama, seus olhos ardiam de falta de sono, mas cada vez que considerava descansar, olhava para Rafael, tão vulnerável, tão diferente do magnata impenetrável, e ficava. Foi na 4ª noite quando a febre finalmente baixou. Marina estava meio adormecida na poltrona quando sentiu movimento. Rafael abriu os olhos, claros pela primeira vez em dias, e a olhou. Realmente a olhou, com uma lucidez que cortava através de toda a distância que haviam mantido. Por quê? Sua voz era apenas um sussurro rouco. Marina não fingiu não entender. Porque mesmo casamentos falsos merecem humanidade verdadeira. Mas ambos sabiam que era mentira. Não havia nada de falso no modo como o coração dela acelerava quando ele estava perto, no modo como havia aprendido a ler cada microexpressão daquele rosto que o mundo via como impenetrável. Não havia nada de falso nas lágrimas que derramara secretamente quando pensou que poderia perdê-lo, embora perder algo que nunca teve realmente não devesse ser possível. Rafael fechou os olhos novamente, mas sua mão apertou a dela. Um gesto pequeno, deliberado. "Obrigado", murmurou antes de voltar a dormir, desta vez pacificamente. E Marina ficou ali, segurando a mão de seu marido que não era marido, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles. Porque cuidar de alguém em seus momentos mais vulneráveis, ver por trás das máscaras que apresentam ao mundo, criar intimidade sem intenção, isso não se podia fingir. Isso não estava em contrato algum. Uma semana depois da recuperação de Rafael, Marina desceu para o café e encontrou algo diferente. Ele estava lá. Não apenas sua xícara de café evidenciando o que havia passado, mas ele em pessoa, sentado na copa com camisa azul clara e calças de linho, lendo o jornal com expressão concentrada. A luz da manhã entrava pelas janelas em arco, iluminando seu perfil de maneira que parecia saído de uma pintura de Pedro Américo. "Bom dia", disse sem levantar os olhos do jornal, mas havia algo em sua voz, uma calidez que não estivera ali antes. "Bom dia", respondeu Marina cautelosamente, sentindo que pisava em território desconhecido. Em 4 meses de casamento contratual, nunca haviam tomado café juntos. As regras tácitas estavam mudando e nenhum sabia exatamente como navegar esse novo terreno. Conceição apareceu com um sorriso cúmplice que tentava disfarçar, servindo o café para Marina e colocando pão na chapa com queijo coalho entre ambos. Um café da manhã nordestino que a fez pensar em sua avó em Recife, em manhãs mais simples quando o amor não vinha com contratos e datas de vencimento. "Preciso te contar uma coisa." Rafael largou o jornal de lado, olhando-a diretamente pela primeira vez com toda sua atenção focada.
Algo que provavelmente deveria ter contado desde o início. Marina sentiu o estômago se contrair. Era sobre Isabela, sobre algum segredo escuro que invalidaria o acordo. Preparou-se mentalmente para o pior. Meu avô, seu Antônio, começou Rafael, e havia algo quase vulnerável em como pronunciou o nome. Está por trás de tudo isso. O contrato, o casamento, a cláusula de 1 ano. Ele orquestrou cada detalhe. Por quê? Perguntou Marina, embora parte dela já suspeitasse da resposta. Porque me viu me transformar numa versão dele mesmo que o aterrorizava. Rafael passou a mão pelo cabelo num gesto de frustração. Um workaholic sem vida além dos negócios, sem cor além do cinza dos ternos, sem paixão além das planilhas. O vovô construiu um império desde fazendas de café no interior até hotéis no litoral, mas diz que no processo perdeu sua alma. Não queria que eu cometesse o mesmo erro. Marina processou essa informação em silêncio, rearranjando tudo o que acreditava saber sobre sua situação. Então ele me escolheu? Investigadores particulares, admitiu Rafael, com algo que soava vergonhosamente próximo de desculpa. Procuravam alguém íntegro, inteligente, sem ambições de holofotes, alguém que... Parou procurando as palavras certas. Alguém que talvez pudesse me lembrar que há mais na vida que aquisições e fusões. Que romântico! Marina não pôde evitar o sarcasmo. Fui selecionada como terapia comportamental. Sei que parece terrível. Rafael se inclinou para a frente e, pela primeira vez, ela viu algo próximo de súplica em seus olhos. Mas o vovô Antônio não é um homem cruel. Está morrendo, Marina. Câncer no pulmão, estágio terminal. Tem talvez 6 meses. E seu último desejo era me ver. Feliz. Ou pelo menos ver que havia possibilidade de felicidade no meu futuro. As palavras atingiram Marina como uma onda fria. Um homem moribundo manipulando as vidas de 2 pessoas como peças de xadrez, numa última tentativa de redenção vicária. Deveria se sentir ultrajada, deveria se sentir usada. E estava. Mas também sentia uma estranha compaixão por seu Antônio. Alguém que nunca conheceu, mas que aparentemente a conhecia intimamente, através de relatórios de investigadores. E a herança? Perguntou. É real a cláusula de 1 ano de casamento? Completamente real, confirmou Rafael. Se eu não cumprir o ano casado, o controle do império passa para um consórcio de investidores externos. Tudo que ele construiu, tudo que minha família preservou durante gerações, fragmentado e vendido ao melhor lance. O vovô Antônio sabia que essa ameaça era a única maneira de me fazer parar tempo suficiente para... Parou novamente. Para quê? Pressionou Marina. Para ver realmente a pessoa na minha frente, completou em voz baixa. Durante a doença, quando estava delirando, sonhei que você ia embora. E acordei apavorado de que fosse real. Isso me fez entender que em algum ponto desses meses, você deixou de ser uma obrigação contratual e se tornou. Deixou a frase sem terminar, mas as palavras não ditas vibravam no ar entre eles, como cordas de violão recém-dedilhadas. O silêncio que seguiu era denso de possibilidades. Marina queria perguntar sobre Isabela, sobre esse nome que gritara em delírio, mas algo a deteve. Se iam construir algo real sobre essa base falsa, tinha que ser gradual. Forçar confissões seria como arrancar camadas de uma pintura antiga. Podia-se destruir a obra-prima embaixo. Meu avô quer conhecer você. Rafael quebrou o silêncio. Em Campos do Jordão, a fazenda da família. Diz que quer ver com seus próprios olhos se tomou a decisão certa. E o que vai dizer a ele? Perguntou Marina. Que somos? Estranhos que dividem um teto? Atores numa peça que ele escreveu? Rafael a olhou com uma intensidade que fez algo se revirar no peito dela. Vou dizer que estou descobrindo que as melhores coisas da vida são as que nunca planejamos, e que sua interferência manipuladora talvez tenha sido o maior presente que ele pôde me dar. A fazenda de seu Antônio em Campos do Jordão se erguia como um testemunho a décadas de história brasileira. Muros de pedra que refletiam o sol da Serra da Mantiqueira, torres que haviam visto o país mudar, jardins que haviam sobrevivido ditaduras e redemocratizações. Marina sentiu o peso da história pressionando sobre seus ombros quando o BMW atravessou os portões de ferro forjado.
O velho os esperava no terraço, com vista para campos que se estendiam até tocar as montanhas azuladas ao longe. Seu Antônio Almeida era um homem de 80 e tantos anos que a doença havia emagrecido, mas não enfraquecido em espírito. Olhos do mesmo cinza-aço que Rafael, mas temperados pelo tempo e sabedoria. Usava um terno de 3 peças, apesar do calor, porque homens de sua geração acreditavam que a dignidade exigia formalidade. "Então você é a Marina", disse quando ela se aproximou, sua voz surpreendentemente forte para alguém supostamente morrendo. Não se levantou. O câncer havia conquistado esse território, mas estendeu uma mão que Marina tomou, sentindo a pele como pergaminho sobre ossos. "Seu Antônio", saudou com respeito genuíno. Este homem havia orquestrado sua vida como maestro e, mesmo assim, não sentia ressentimento. Apenas curiosidade sobre o que via nela que valia a pena apostar o futuro de seu neto. "Sente-se", ordenou, e Marina obedeceu, consciente de Rafael de pé atrás dela como guardião silencioso. "Meu neto te cuidou durante a doença dele, não foi?" Conceição me informou. 3 dias sem dormir, dizem. Marina não respondeu imediatamente. Havia uma armadilha em algum lugar dessas palavras. Qualquer um teria feito o mesmo. "Mentira!" Seu Antônio riu, e o som era áspero, mas genuíno. A maioria das pessoas num casamento contratual teria chamado um médico e seguido com a vida. Você ficou. Por quê? Era a mesma pergunta que Rafael fizera. Marina descobriu que não tinha resposta melhor agora do que então. Por quê? Procurou as palavras certas. Porque quando alguém precisa de você, os contratos deixam de importar. Só importa a humanidade compartilhada. Seu Antônio a estudou com aqueles olhos que haviam negociado acordos multinacionais e visto através de mentiras de presidentes corporativos. Investiguei você exaustivamente, sabia? Sabia da sua avó em Recife, do seu pai que morreu quando você tinha 12 anos, da sua mãe que trabalhou em 3 empregos para pagar sua educação. Sabia que recusou uma bolsa em Paris porque não queria deixar sua mãe sozinha. Sabia que passou anos restaurando obras-primas enquanto outros levavam o crédito. Ouvir sua vida resumida assim, reduzida a pontos num relatório de investigador, deveria ter sido invasivo. Mas havia respeito em como seu Antônio apresentava, como se cada detalhe fosse uma pincelada num retrato que apreciava. "O que eu não sabia", continuou o velho, "era se você teria a coragem de transformar meu neto. Rafael é brilhante, mas construiu uma prisão de trabalho e chamou isso de vida. Precisava de alguém que lembrasse que viver e existir não são sinônimos. E se eu tivesse falhado?", perguntou Marina. "E se esse experimento seu não tivesse funcionado? Então, pelo menos eu teria tentado." Seu Antônio deu de ombros com a sabedoria de alguém que sabe que seus dias estão contados. "Na minha idade, querida, você aprende que os maiores arrependimentos não são os erros cometidos, mas as oportunidades não aproveitadas. Deixei minha esposa, a avó do Rafael, morrer sem saber o quanto a amava, porque estava ocupado demais construindo este império. Não vou permitir que Rafael cometa o mesmo erro." Houve um silêncio carregado. Marina sentiu a mão de Rafael pousar em seu ombro. Um gesto de apoio que não precisava, mas que agradeceu silenciosamente. "O ano contratual termina em 6 meses, disse seu Antônio. "Provavelmente não viverei para ver, mas quero que saiba uma coisa, Marina. Incluí uma cláusula que só meus advogados conhecem. Quando o ano terminar, você receberá compensação completa, independentemente de continuar casada com Rafael ou não. 3 milhões de reais. Suficiente para viver como desejar, onde desejar, sem nunca mais precisar depender de homens ricos ou instituições que não valorizam seu talento." Marina sentiu como se tivessem tirado o chão debaixo de seus pés. 3 milhões. Liberdade absoluta. A capacidade de abrir sua própria galeria de restauração, de trabalhar em seus termos, de nunca mais se curvar diante de ninguém. "Por que me conta isso agora?", perguntou com voz trêmula. "Porque quero que sua escolha, ficar ou ir embora quando o contrato expirar, seja completamente livre." Seu Antônio se inclinou para a frente com intensidade ardendo em olhos doentes. "Se você ficar com Rafael depois do ano,
Quero que seja porque escolheu ficar, não porque precisa do dinheiro. E se for embora, quero que seja porque não o ama, não porque não tem opções. Era o presente mais generoso e mais cruel simultaneamente. Seu Antônio estava tirando toda desculpa, toda racionalização. Em 6 meses, teria que enfrentar a verdade nua de seus sentimentos, sem rede de segurança de circunstâncias. Naquela noite, no quarto de hóspedes da fazenda, um único quarto com uma cama de casal antiga, porque seu Antônio assumia que dormiam juntos, Marina e Rafael enfrentaram a realidade de compartilhar espaço íntimo pela primeira vez. Posso dormir no sofá, ofereceu Rafael imediatamente. Sempre o cavalheiro. É grande o suficiente, Marina apontou para a cama. Podemos simplesmente dormir, como adultos. Foi estranhamente inocente e devastadoramente íntimo. Trocaram de roupa no banheiro por turnos, mantendo a modéstia, mas quando deitaram em extremos opostos da cama, com uma distância prudente entre eles, Marina era hiperconsciente de cada respiração dele, cada movimento pequeno. Marina, a voz de Rafael cortou a escuridão. O que meu avô disse que te deixou tão pálida? Ela considerou mentir, mas seu Antônio havia apostado na honestidade. Ele disse que vou receber 3 milhões quando o ano terminar, não importa se eu ficar ou for embora, para garantir que minha escolha seja livre. Rafael não respondeu por muito tempo. Quando falou, sua voz era quase inaudível. É justo. Você merece essa liberdade. Você quer? Perguntou Marina, o coração batendo errático. A liberdade quando o ano terminar? Outro silêncio. Então, cada dia que passa, temo mais essa data. E isso me apavora, porque medo significa que tenho algo a perder. Marina fechou os olhos na escuridão, sentindo lágrimas quentes deslizando para o travesseiro, porque ela sentia exatamente a mesma coisa. A carta chegou numa terça-feira, entregue por mensageiro particular em envelope de papel aveludado cor creme com caligrafia feminina elegante. Marina a encontrou na mesa do hall, endereçada ao Sr. Rafael Almeida, e algo na perfeição daquelas letras lhe arrepiou a pele. Não a abriu. Não tinha direito, afinal. Não era uma esposa de verdade, mas a estudou como estudaria uma pintura suspeita de ser falsificação. O papel era caro. O selo de lacre no verso mostrava um brasão que não reconhecia, e havia um perfume sutil impregnado na fibra. Algo francês, algo caro. Rafael chegou cedo naquela tarde, e Marina ouviu-se tensionar quando viu o envelope. A cor drenou levemente de seu rosto. Quem é? Perguntou Marina antes de poder se conter. Rafael pegou a carta, passou o polegar sobre a caligrafia. Alguém do passado. Alguém que pensei ter fechado esse capítulo completamente. Não deu mais explicações. Subiu para seu escritório com a carta sem abrir, e Marina ficou no hall sentindo como se um fantasma tivesse entrado na casa. 3 dias depois, o fantasma se materializou em pessoa. Marina estava na biblioteca lendo sobre técnicas de restauração de afrescos, quando Conceição entrou com expressão estranhamente tensa. Tem uma senhorita na porta, Isabela Valcárcel. Diz que tem hora marcada com o Sr. Rafael. O nome caiu como uma bomba. Isabela, a mulher que Rafael chamara em seu delírio febril. Leve-a para a sala. Marina ouviu sua própria voz como se viesse de muito longe. Eu estarei lá em um momento. Olhou-se no espelho do corredor. Usava jeans e suéter de cachemir, confortável, apropriado para um dia em casa, mas de repente inadequado para enfrentar fantasmas. Considerou trocar de roupa. Depois decidiu contra isso. Não ia se fantasiar na própria casa. Isabela Valcárcel era exatamente o que Marina temia. Impressionante do modo que só mulheres nascidas no privilégio conseguem ser. Alta, magra, com o tipo de magreza que vem de genética e personal trainers, não de privação. Cabelo castanho claro, perfeitamente cortado em camadas que provavelmente custavam mais que o orçamento mensal de restauração de Marina. Vestido Dior, que abraçava curvas sutis, sapatos Louboutin, bolsa Hermès.
uma obra de arte da alta sociedade paulistana. Você deve ser Marina, disse Isabela, com um sorriso que mostrava dentes perfeitos, voz cultivada, modulada à perfeição. Que encantador finalmente conhecê-la. Rafael falou tanto sobre você. Mentira. Marina sabia instintivamente. Rafael mal falava de qualquer coisa pessoal, muito menos de sua esposa contratual. Isabela, respondeu Marina com calma que não sentia. Rafael não mencionou que você viria. Ah, típico dele. Isabela riu com som como sinos, sentando-se no sofá com graça praticada. Sempre tão discreto. Nos conhecemos há anos, sabe? Antes de tudo isso. Gesticulou vagamente para Marina, para a casa, como se isso fosse algo ligeiramente distasteful que devia ser tolerado. Naquele momento, Rafael apareceu na porta e a tensão em sua mandíbula era palpável. Isabela, pensei que tínhamos combinado de nos encontrar no meu escritório. Ah, querido. Isabela se levantou com movimento fluido, aproximando-se de Rafael com familiaridade que fez o estômago de Marina se contrair. Achei que seria mais apropriado vir aqui, para que sua esposa não se sentisse excluída. As palavras eram corretas, mas o tom as transformava em insulto. Marina viu o jogo claramente, Isabela marcando território, lembrando a ambos que ela tinha história com Rafael que Marina nunca teria. Marina, poderia nos dar um momento? Pediu Rafael, e havia desculpa em seus olhos, mas também firme determinação. E isso doeu mais que qualquer coisa que Isabela pudesse dizer. Marina assentiu com dignidade que não sabia de onde tirou e saiu da sala de cabeça erguida. Mas suas mãos tremiam quando fechou a porta. Do escritório no segundo andar, podia ver o jardim onde Isabela e Rafael caminhavam. Ele mantinha distância, mãos nos bolsos, postura defensiva. Ela gesticulava animadamente, tocando-lhe o braço ocasionalmente, com familiaridade casual. A essa distância, pareciam o casal perfeito, ambos altos, elegantes, do mesmo mundo de privilégio e pedigree. Marina se afastou da janela, sentindo náusea. Não tinha direito a sentir ciúmes. Ela e Rafael tinham um contrato, não um casamento. Ele podia falar com quem quisesse, ver quem quisesse. E ainda assim a imagem de Isabela tocando seu braço ardia em sua mente como ácido. Naquela noite, Rafael não apareceu para o jantar. Marina comeu sozinha na copa, cada garfada de moqueca se transformando em cinzas. Quando finalmente ouviu seu BMW retornar passada a meia-noite, fingiu dormir. Os dias seguintes foram uma repetição do começo de seu casamento. Ausências, bilhetes formais, comunicação através de Conceição. Mas agora doía de maneira diferente, porque Marina havia provado algo mais. Havia provado conversas reais, cafés compartilhados, a possibilidade de conexão genuína. Isabela apareceu 2 vezes mais naquela semana, sempre impecável, sempre com aquele sorriso que não alcançava seus olhos calculistas, e cada vez Rafael pedia privacidade. Cada vez Marina sentia o abismo entre eles se ampliando. Foi Conceição quem finalmente quebrou o silêncio. A senhorita Isabela, disse enquanto servia chá para Marina no jardim. Deixou o senhor Rafael no altar há 5 anos. Humilhou-o publicamente numa igreja cheia de 500 convidados em Campos do Jordão quando encontrou uma oferta melhor. Um conde português com mais dinheiro, mais título. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por que me conta isso? Porque esse conde a deixou há 6 meses, quando o dinheiro dele provou ser menos do que anunciado. Conceição continuou com tom neutro que não enganava ninguém. E agora ela está de volta, com desculpas bonitas sobre erros do passado e arrependimentos. Mas olhos velhos como os meus, veem o que ela realmente procura, recuperar o que descartou quando achou que havia algo melhor. Marina processou essa informação em silêncio. Tudo fazia sentido. A carta, as visitas, a familiaridade calculada. Isabela não queria Rafael. Queria a segurança que ele representava, o império que herdaria, a posição que lhe daria. Mas a pergunta que mantinha Marina acordada nas noites era: o que Rafael queria? Estava tentado pelo conhecido, mesmo que o conhecido tivesse sido tóxico. Via em Isabela uma oportunidade de voltar para um mundo que entendia,
em vez de navegar território desconhecido com Marina? A resposta veio de forma inesperada. Marina desceu cedo num sábado e encontrou Rafael no jardim, sentado no banco sob o jasmim onde ela costumava ler. Tinha uma xícara de café, mas não bebia. Apenas olhava para o horizonte com expressão atormentada. Não sabia que você estava acordada, e disse quando a viu. Também não sabia que você estava aqui, respondeu Marina. Normalmente já teria saído. Não tenho para onde ir, admitiu. Cancelei todas as minhas reuniões hoje. Precisava pensar. Marina se sentou no outro extremo do banco, mantendo distância segura. Sobre Isabela? Rafael riu sem humor. É tão óbvio? Conceição me contou. Sobre o altar, sobre o conde. Sobre por que ela está de volta. Eu deveria ter contado, mas Rafael passou a mão pelo cabelo num gesto de frustração que Marina havia aprendido significar conflito interno. Mas é uma parte da minha vida que enterrei, ou tentei enterrar. Quando ela me deixou naquele altar na frente de todos, meus amigos, minha família, sócios de negócios, decidi que nunca mais seria vulnerável. Construí muros tão altos que nem mesmo eu conseguia escalá-los. E agora? Perguntou Marina, coração batendo tão forte que estava certa que ele podia ouvir. Ela quer voltar? Diz que cometeu um erro, que sempre me amou, que o conde foi uma tentação momentânea da qual se arrepende. Diz que poderíamos recomeçar, fazer as coisas direito dessa vez. Marina sentiu como se estivesse caindo, mas manteve a voz firme. E o que você quer? Rafael a olhou então. Realmente a olhou, com intensidade que fez algo se revirar no peito dela. Há 6 meses teria dito que queria fechar esse capítulo e seguir com minha vida ordenada. Há 3 meses teria dito que queria cumprir minha obrigação contratual e recuperar minha liberdade. Mas agora? Agora? Pressionou Marina, mal respirando. Agora percebo que os muros que construí para me proteger estavam, na verdade, me aprisionando. E que alguém, uma certa nordestina teimosa que ficou acordada 3 dias cuidando de mim, quando não tinha obrigação de fazer isso, começou a derrubar esses muros sem que eu percebesse. E a ideia de reconstruí-los, de voltar ao que era antes, me apavora mais que permanecer vulnerável. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas com tudo que nenhum se atrevera a dizer. Isabela representa segurança. Marina falou lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Representa seu mundo, seu círculo, tudo o que é conhecido. Eu represento. O que exatamente? Um experimento do seu avô? Uma obrigação temporária? Não. Rafael se moveu mais perto e seus joelhos se tocaram. Você representa a possibilidade de que eu posso ser alguém diferente de quem eu era. Alguém melhor. Alguém que pode sentir sem medo, que pode se conectar sem calcular, que pode... Parou, procurando coragem. Que pode o quê? Sussurrou Marina. Que pode amar sem contratos que ditem termos, completou, voz rouca com emoção crua. O silêncio que seguiu era absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar, como se a própria natureza prendesse a respiração. O que vai dizer para Isabela? Perguntou Marina finalmente. Já disse, respondeu Rafael. Ontem à noite, depois da 3ª visita, disse que o que tivemos morreu naquele altar em Campos do Jordão há 5 anos e que ressuscitar cadáveres nunca termina bem. Disse que mereço mais que alguém que me viu como mercadoria, que mediu meu valor em dígitos de conta bancária. E o que ela disse? Que eu era um tolo por escolher um casamento falso sobre uma chance de algo real com ela. Rafael sorriu sem alegria. Ironicamente, ela não percebeu que esse casamento falso tem se sentido mais real que qualquer coisa que tive com ela. Marina sentiu lágrimas picando em seus olhos. Os últimos 6 meses foram os mais estranhos da minha vida. Me odiei por me vender. Me odiei por ficar. Mas em algum ponto, parei de me odiar e comecei a ter medo. Medo de quê? De que quando o ano terminar e eu tiver que escolher entre ficar ou ir embora, não será mais uma escolha de verdade. Porque meu coração já escolheu, sem pedir permissão, sem seguir a lógica, sem respeitar termos contratuais. Rafael pegou sua mão, a mesma que havia segurado durante sua doença,
a mesma que usava a aliança que pesava cada dia menos, e a levou aos lábios. O beijo foi suave, reverente, carregado de promessa. Então vamos construir algo novo, disse contra seus dedos. Não um contrato, não uma obrigação, algo real, algo assustador, algo completamente nosso. A crise atingiu como um terremoto sem aviso prévio, fraturando os alicerces do império que seu Antônio havia construído durante décadas. Marina estava na biblioteca quando Rafael irrompeu, rosto pálido como papel, mãos tremendo enquanto segurava um tablet. Marcos, disse com voz oca, meu diretor financeiro, esteve desviando fundos durante 3 anos, milhões de reais, contas nas Ilhas Cayman, investimentos fictícios, uma rede de corrupção que... Passou a mão pelo cabelo, destruindo o penteado perfeito. Está tudo desmoronando. Marina se levantou imediatamente, aproximando-se. Quão ruim é? A Receita Federal está investigando. A imprensa financeira cheira sangue. Os investidores estão se retirando como ratos de navio afundando. Tenho reunião de emergência com os advogados em 1 hora. E depois com o conselho que provavelmente pedirá minha renúncia. Não vão pedir sua renúncia. Marina disse com convicção que não sabia de onde tirava. Você não fez nada de errado. Foi traído. No mundo corporativo, não importa. Rafael riu amargamente. O CEO é responsável por tudo que acontece sob sua supervisão. Marcos trabalhou para mim durante 8 anos. Os auditores perguntarão por que não detectei as irregularidades. Os acionistas perguntarão por que confiei cegamente, e não terei respostas que satisfaçam. Marina viu naquele momento o homem que havia vislumbrado durante sua doença. Vulnerável, apavorado, humano debaixo da armadura corporativa. E tomou uma decisão. Me leve com você, disse firmemente. O quê? Às reuniões. A todas. Sou sua esposa, não sou? Oficialmente, pelo menos, e tenho experiência navegando mundos onde pessoas procuram qualquer fraqueza para atacar. Os patronos do MASP não são tão diferentes de executivos corporativos. Todos procuram alguém para culpar quando as coisas dão errado. Rafael a olhou como se a visse pela primeira vez. Você não precisa fazer isso. Eu sei, respondeu Marina, mas vou fazer de qualquer jeito. As semanas seguintes foram uma maratona brutal. Reuniões que se estendiam até meia-noite em torres de vidro da Avenida Paulista, onde homens de terno caro interrogavam Rafael com perguntas projetadas para fazê-lo tropeçar. Marina sentava-se ao seu lado, silenciosa mas presente, fazendo anotações meticulosas, observando linguagem corporal, identificando aliados e inimigos. Quando a imprensa financeira publicou artigos especulativos, Império Almeida à beira do colapso, herdeiro milionário enfrenta escândalo, Marina leu cada palavra, marcando inconsistências, identificando fontes que claramente tinham agendas. E pelas noites, na biblioteca da mansão, trabalhavam juntos reconstruindo a narrativa. Isso é de 2019. Marina apontou numa folha de balanço, usando lupa de restauradora para examinar números. A assinatura do Marcos aqui. Olhe o traço do M, é diferente da assinatura de 2022. Mais hesitante, como se estivesse praticando falsificação da própria assinatura para negar responsabilidade depois. Rafael se inclinou estudando o que ela apontava. Você está certa, mas como detectou isso? Passei anos autenticando pinturas, explicou Marina. Procurando inconsistências em pinceladas, em assinaturas de artistas. Os princípios são similares. Todo mundo deixa rastro, mesmo quando tenta esconder. Foi Marina quem encontrou a conta bancária-chave, uma transferência de 5 milhões de reais para uma empresa fantasma nas Ilhas Cayman, que os auditores haviam passado por cima porque estava enterrada em subcategoria de serviços de consultoria. Foi Marina quem sugeriu contratar investigador forense especializado em fraude financeira, não apenas auditores convencionais. Foi Marina quem sentou ao lado de Rafael em reunião com o conselho, e quando um dos membros insinuou negligência criminal, interveio com voz calma mas firme. Senhores, disse, fazendo todas as cabeças se virarem para ela. Meu marido construiu este império junto com seu avô,
com integridade, que nenhum de vocês questionou em 8 anos de retornos excepcionais. Um empregado traiu essa confiança. Isso não torna Rafael criminoso, o torna vítima. E, francamente, se algum de vocês pode garantir que nunca foi enganado por alguém em quem confiava, eu gostaria de saber o segredo. O silêncio foi absoluto. Então, um dos membros mais antigos, um homem chamado Eduardo, que havia trabalhado com seu Antônio desde os anos 70, sorriu levemente. A senhora Almeida tem razão. Estamos aqui para resolver, não para atribuir culpa prematura. A maré começou a virar, lentamente no início, depois com um impulso crescente. O investigador forense descobriu a rede completa de Marcos, mais de 20 contas fantasma, transferências que datavam desde 2016, conexões com um esquema de lavagem de dinheiro que operava entre Brasil e Panamá. A evidência era tão sólida que a Receita Federal mudou seu foco de investigar Rafael para perseguir Marcos, que eventualmente foi preso tentando embarcar num voo para o Paraguai. Mas o dano à reputação já estava feito. 3 hotéis da cadeia enfrentavam cancelamentos massivos. As fazendas de café no interior perderam contratos importantes com distribuidores europeus. Os acionistas exigiam respostas que restaurassem confiança. Foi durante esses dias mais sombrios que Marina viu a família de Rafael se transformar. Beatriz apareceu na mansão sem avisar, não com seu desdém usual, mas com expressão quase humilde. "Preciso falar com você", disse a Marina, sem a mantilha de luto desta vez, apenas uma mulher em terno simples que de repente parecia mais velha, mais frágil. Sentaram-se no jardim, onde o jasmim perfumava o ar com doçura que contrastava cruelmente com a amargura da situação. Beatriz não falou imediatamente, simplesmente olhou as flores, como se procurasse coragem nas pétalas brancas. "Eu te subestimei", disse finalmente, palavras saindo com dificuldade de alguém não acostumada a admitir erro. "Pensei que você era oportunista, caça-fortunas, alguém que se aproveitaria do meu filho. Mas nas últimas semanas, vi como você luta por ele, como trabalha noites inteiras procurando evidências, como o defende diante do conselho. Como..." Parou, voz quebrando levemente. "Como o ama de uma maneira que eu nunca soube ensinar que era possível." Marina sentiu a garganta apertar. "Não faço nada que ele não faria por mim." "Isso o torna ainda mais significativo." Beatriz a olhou com olhos que pela primeira vez mostravam algo além de julgamento. "Meu filho está diferente, mais leve, mais vivo, e isso é graças a você. Então vim para dizer obrigada e pedir perdão pelo modo como te tratei. Não foi reconciliação completa, essas coisas levam tempo, mas foi um começo." E quando Beatriz foi embora, Marina sentiu como se um peso tivesse sido levantado. Seu Antônio ligou de Campos do Jordão naquela noite, voz fraca, mas espírito indomável. "Me contaram tudo", disse. "Como você luta pelo meu neto, como restaura não apenas pinturas, mas pessoas." "Ele está lutando", Marina respondeu, olhando para o escritório onde Rafael ainda trabalhava, embora já passasse da meia-noite. "Não sei se será suficiente para salvar tudo. Não importa se salva o império." Seu Antônio disse com sabedoria de alguém que havia aprendido o que realmente importava tarde demais. "Importa se salva sua alma, e com sua ajuda, acredito que está salvando." O velho patriarca fez uma pausa, e Marina ouviu a respiração trabalhosa que revelava quão avançado estava o câncer. "Meu único arrependimento é que não viverei para ver como termina essa história que comecei. Mas acho que escolhi bem." "Seu Antônio", Marina sentiu lágrimas picando. "Obrigada por ver em mim algo que eu não sabia que tinha." "Ah, menina." A voz do velho era calorosa apesar da fraqueza. "Você sempre teve. Só precisava de uma razão boa o suficiente para deixar sair." Às 3 da manhã de uma quinta-feira, Marina encontrou Rafael em seu escritório do 3º andar, cercado de documentos espalhados como campo de batalha após derrota. Não havia dormido em 2 dias. Isso era óbvio pelas sombras sob seus olhos, a barba incipiente que normalmente jamais permitiria, o terno amassado que usava desde terça-feira. "Não consigo fazer isso", disse quando a viu na porta,
voz quebrada de uma maneira que cortou o coração de Marina. Não consigo salvar isso. O vovô construiu tudo isso do zero e eu vou ser quem perde. Marina fechou a porta atrás de si, aproximando-se lentamente como se aproximaria de um animal ferido. Você não vai perder. Olhe os números. Rafael gesticulou violentamente para os monitores mostrando gráficos em vermelho. Estamos sangrando dinheiro. Os hotéis operam a 30% da capacidade. As fazendas perderam 70% dos contratos. Os investidores fogem. E eu? Eu não sei como parar isso. Deixou-se cair na cadeira, cabeça entre as mãos, e pela primeira vez desde que o conhecia, Marina o viu chorar. Não soluços dramáticos, mas lágrimas silenciosas de homem que havia segurado tudo dentro por tempo demais e finalmente se rachava. Marina se ajoelhou diante dele, pegando suas mãos. Me escute. O império do seu avô não é só prédios e balanços. É a integridade que ele construiu. A qualidade que nunca comprometeu, a confiança que ganhou de funcionários e clientes durante décadas. Isso não desaparece porque um criminoso abusou de sua posição. Mas o mundo não vê isso. Rafael olhou para cima, olhos vermelhos. Vêem manchetes sobre escândalo financeiro e assumem o pior. Então mudamos a narrativa. Marina falou com convicção crescente. Não te defendendo passivamente, mas atacando ativamente. Contamos a história verdadeira. Um homem que herdou responsabilidade antes de estar pronto, que está lutando não só para proteger o império, mas para honrar o legado do seu avô. Humanizamos isso. Como? Perguntou Rafael, genuinamente perdido. E assim, naquelas horas escuras antes do amanhecer, Marina e Rafael criaram um plano. Não uma estratégia corporativa convencional, mas algo mais ousado. Transparência radical. Coletiva de imprensa onde Rafael admitiria erros, explicaria o que falhou, apresentaria evidências contra Marcos e, mais importante, compartilharia a visão de como reconstruir, não apenas financeiramente, mas eticamente. Vão criticá-lo, advertiu Marina. Dirão que você é fraco por admitir vulnerabilidade. Que falem. Rafael apertou sua mão. Estou cansado de fingir perfeição. Se esses meses me ensinaram algo, é que a força real vem de admitir quando você precisa de ajuda. A coletiva de imprensa foi um tornado. Rafael se posicionou diante de câmeras de todos os meios financeiros brasileiros. Marina, sentada na primeira fila como âncora silenciosa, e falou com honestidade que ninguém esperava de CEO de empresa multimilionária. Falhei, começou, e a sala ficou em silêncio absoluto. Confiei em pessoa que traiu essa confiança. Não detectei sinais que deveria ter visto, e como resultado, funcionários inocentes, acionistas leais, clientes fiéis, todos sofreram. Por isso, peço desculpas sem reservas. Mas não parou aí. Apresentou plano de reestruturação detalhado, auditorias independentes trimestrais, novo sistema de controles que nenhuma pessoa poderia subverter, compromisso de compensar qualquer funcionário ou acionista afetado diretamente pelas ações de Marcos. O império que meu avô construiu, continuou, voz se fortalecendo, foi fundado em princípios simples, integridade sobre lucro. Eu perdi isso de vista perseguindo crescimento e expansão às custas de supervisão cuidadosa. Isso termina agora. Prefiro empresa menor que opera com honra que império massivo construído sobre alicerces de areia. As perguntas dos repórteres foram brutais, algumas acusatórias, outras céticas, mas Rafael respondeu cada uma com honestidade que gradualmente mudou a atmosfera na sala. E quando o repórter da Folha perguntou o que o mantinha lutando quando seria mais fácil vender e se aposentar, Rafael procurou os olhos de Marina. Minha esposa me lembrou que desistir é fácil, disse. Reconstruir é difícil, mas as coisas que valem a pena sempre são. A resposta não foi imediata nem extremamente positiva, mas foi um começo. Artigos na imprensa financeira mudaram de herdeiro incompetente para CEO lutando por redenção. Alguns investidores retornaram cautelosamente. Hotéis começaram a ver reservas aumentarem ligeiramente. Mas a luta real era interna. Noites, quando Rafael acordava em pânico, convencido de que tudo desmoronaria amanhã.
Dias quando números mostravam perdas que faziam recuperação parecer impossível. Momentos quando a tentação de simplesmente desistir era quase irresistível. Foi durante um desses momentos, 2 meses depois da crise inicial, que Marina encontrou Rafael na varanda de seu quarto à meia-noite, olhando para São Paulo iluminada. "Não consegue dormir?" perguntou, envolvendo o xale ao redor dos ombros contra o ar frio de outubro. "Estava pensando no meu avô", respondeu Rafael sem se virar. "Em como ele construiu tudo isso trabalhando 16 horas por dia durante 40 anos, e como eu quase destruí em 3. "Marcos quase destruiu", corrigiu Marina, aproximando-se para ficar ao lado dele. "Você está salvando." "Não sei se estou salvando ou só atrasando o inevitável", admitiu, voz carregada de dúvida. "Às vezes me pergunto se o universo está dizendo que não mereço isso, que não sou digno do legado." Marina pegou seu rosto entre as mãos, forçando-o a olhá-la. "Rafael Almeida, me escute bem. Você merece isso porque luta por ele, porque se levanta todo dia mesmo quando quer desistir, porque admite erros em vez de culpar outros, porque..." Parou. Respiração presa na garganta, porque transformou um casamento contratual em algo real ao escolher ser homem melhor do que era. "Não poderia ter feito sem você", sussurrou ele, testa apoiada na dela. "Sim, poderia", respondeu Marina. "Só teria levado mais tempo para descobrir que tinha essa força o tempo todo." Permaneceram assim, 2 figuras na varanda, sob o céu paulistano, enquanto a cidade dormia alheia às batalhas privadas sendo travadas em corações. E naquele momento, Marina soube com certeza absoluta que quando chegasse o fim do ano contratual, quando seu Antônio lhe oferecesse aqueles 3 milhões e liberdade total, sua escolha já estava feita. Porque o amor real não era encontrar a pessoa perfeita, mas escolher permanecer com a pessoa imperfeita, mesmo quando era difícil. Especialmente quando era difícil. O verão chegou a São Paulo com aquela intensidade particular do sudeste brasileiro, transformando a cidade em aquarela de verdes exuberantes e azuis profundos. Na mansão do Jardim Europa, o jasmim havia perdido suas flores, mas as rosas começavam a brotar no jardim, preparando-se para a explosão que viria. E no Império Almeida, sinais de renascimento começavam a emergir das cinzas. O primeiro indício veio em forma de carta de Eduardo, o membro sênior do conselho. Pedia reunião privada com Rafael, e quando se sentaram no escritório com vista para os jardins adormecidos, o executivo ancião tinha a expressão que Marina, que insistiu em estar presente, não sabia interpretar. "Estou neste negócio há 50 anos", começou Eduardo, voz gravada pelo tempo e experiência. "Vi crises que destruíram empresas que pareciam invencíveis. Vi CEOs colapsarem sob pressão que não era nem metade da intensa que você enfrentou." Rafael se tensionou, preparando-se para a crítica. "Mas nunca", Eduardo continuou, "vi alguém lidar com crise com a combinação de humildade, transparência e determinação que você mostrou. Os números estão melhorando. Lentamente, sim, mas consistentemente. E mais importante, a reputação está se reparando." Deslizou uma pasta pela mesa. Dentro, artigos de imprensa. Hotéis Almeida reportam aumento em reservas. Fazendas de café assinam novo contrato com distribuidores alemães. Investidores retornam ao Império Almeida citando nova transparência. "O Conselho votou esta manhã", Eduardo disse com um sorriso pequeno. "Unanimidade, confiança completa em sua liderança e algo mais." Tirou o envelope adicional. "Proposta de expansão, nada louco. Mas vários membros acreditam que é hora de considerar crescimento estratégico novamente, em seus termos, com seus controles." Rafael pegou o envelope com mãos que tremiam levemente. Marina viu emoção cruzar seu rosto, alívio, gratidão, vindicação, antes que a compostura profissional retornasse. "Obrigado", disse com voz rouca. Não só pelo voto de confiança, mas por permanecer quando teria sido mais fácil pular do barco. "Seu avô me deu minha primeira chance quando ninguém mais daria", Eduardo respondeu simplesmente. "Seu Antônio construiu este império não só com dinheiro, mas com lealdade conquistada. Estou simplesmente honrando isso."
Quando Eduardo foi embora, Rafael se deixou cair na cadeira, passando as mãos pelo rosto num gesto que Marina havia aprendido significar emoção avassaladora contida. Você conseguiu, disse ela suavemente. Nós conseguimos, corrigiu, alcançando sua mão através da mesa. Se você tivesse aceitado aquela oferta do MASP em São Paulo. A carta da oferta de emprego ainda estava em seu toucador no segundo andar, cantos dobrados de tanto ler. Marina havia olhado toda a noite durante semanas depois de recebê-la, sentindo o puxão da vida que poderia ter sido. Curadora-chefe em uma das instituições mais prestigiadas do Brasil, liberdade criativa completa, salário que lhe permitiria independência total. Mas toda vez que considerava realmente aceitar, pensava em Rafael trabalhando até meia-noite reconstruindo o império. Em Conceição fazendo chá exatamente como ela gostava sem que tivesse que pedir. Em jardins de jasmim, onde havia encontrado paz inesperada. Em conversas na biblioteca que se estendiam até o amanhecer. No modo como Rafael a olhava agora, como se fosse âncora mantendo-o centrado quando tudo mais girava em caos. Eu recusei, disse Marina, e ouvir as palavras em voz alta tornou real de uma maneira que enviar o e-mail de recusa não havia feito. Disse a eles que tinha um compromisso mais importante aqui. Marina, Rafael se levantou, contornando a mesa para se ajoelhar diante de sua cadeira. Não posso pedir que você sacrifique seus sonhos por isso, por mim. Você não está pedindo. Ela pegou seu rosto entre as mãos, sentindo a barba incipiente raspando contra as palmas. Estou escolhendo. Meus sonhos eram sobre restaurar arte porque pensava que restaurar objetos era a única coisa valiosa que podia fazer. Mas descobri que restaurar pessoas, ajudar alguém a reconstruir depois de quase quebrar, é mais gratificante que qualquer pintura. Você é boa demais para mim, sussurrou Rafael. Provavelmente, Marina sorriu através de lágrimas que não percebeu que estavam caindo, mas felizmente para você, tenho gosto ruim para homens. Riram, e o som preencheu o escritório como luz do sol após tempestade longa. As mudanças continuaram se acelerando. Rafael implementou políticas novas que transformaram a cultura corporativa. Transparência radical, auditorias frequentes, mas também benefícios melhorados para funcionários, compromisso com sustentabilidade em hotéis, práticas orgânicas em fazendas. O Império Almeida estava se tornando algo diferente do que foi. Menor em alguns aspectos, mas mais forte nos fundamentos. A família também se transformava. Beatriz começou a visitar regularmente, e embora as conversas ainda fossem um pouco rígidas, havia esforço genuíno. Trouxe álbuns de fotos familiares uma tarde, mostrando a Marina imagens de Rafael criança. Joelhos ralados, sorriso travesso, tão diferente do homem controlado que conheceu. Era selvagem, Beatriz comentou com sorriso nostálgico. Sempre subindo em árvores em Campos do Jordão, sempre questionando regras. Meu marido, o pai do Rafael, tentou domesticá-lo com disciplina rígida. Colégio militar, lições sobre responsabilidade desde os 10 anos. E funcionou talvez bem demais. O menino que ria o tempo todo se tornou o homem que esqueceu como. Ele está lembrando, Marina disse, olhando foto de Rafael aos 8 anos, com sorvete derretendo na camiseta. Graças a você, Beatriz pôs a mão sobre a de Marina, gesto que meses atrás teria sido impossível. Vejo a faísca voltando. Não completamente ainda, mas crescendo. Mas a maior transformação era em Marina mesma. Olhando-se no espelho numa manhã de dezembro, viu mulher diferente de quem foi 1 ano atrás. Mais forte, mais segura, mais completa. Como se peças dela que não sabia que faltavam tivessem encontrado seu lugar. O ano contratual se aproximava do fim. Só faltavam semanas antes que os advogados enviassem documentos finais, antes que seu Antônio cumprisse sua promessa de 3 milhões de reais, antes que Marina tivesse que tomar decisão que alteraria o curso completo de sua vida. Rafael não mencionava o prazo que se aproximava, mas Marina via no modo como ele a olhava às vezes, com mistura de esperança e medo que fazia o coração dela doer. Como se temesse que ela acordasse uma manhã e percebesse que merecia mais que homem,
que quase destruiu o império familiar, que precisava mais que casamento, que começou como transação comercial. Mas o que Rafael não entendia, o que Marina apenas começava a articular mesmo para si mesma, era que o casamento que começou como mentira havia se tornado a verdade mais real de sua vida. Que os votos que pronunciaram diante de advogados sem significá-los, agora os viviam todo dia com intenção completa. E que quando chegasse o momento de escolher entre liberdade e permanência, a escolha já estava feita em cada momento compartilhado, em cada crise enfrentada lado a lado, em cada pequena maneira que haviam construído vida juntos sem perceber. A ligação chegou de madrugada, com aquela qualidade atemporal de notícias que mudam tudo. Marina ouviu o telefone de Rafael tocar de seu quarto, depois passos apressados no corredor, depois silêncio que doía mais que qualquer som. Quando desceu, encontrou Rafael na biblioteca, ainda de pijama, olhando através da janela para o jardim onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a iluminar as rosas em flor. Foi o hospital em Campos do Jordão, disse sem se virar, voz completamente despojada de emoção. Meu avô morreu durante a noite, pacificamente disseram, dormindo. Marina se aproximou, envolvendo os braços ao redor dele por trás, apoiando a bochecha contra suas costas. Sentiu o momento exato quando seu controle se quebrou, o tremor que atravessou seu corpo, o soluço que tentou conter e falhou. Prometi a ele que salvaria o império. Rafael falou entre lágrimas que segurava desde a ligação. Prometi que honraria tudo que ele construiu. E agora? Agora ele nunca verá se realmente conseguir. Sim, verá. Marina virou Rafael para olhá-lo, passando os polegares sobre bochechas úmidas. Seu Antônio sabia exatamente o que você estava fazendo. Liguei toda semana para atualizá-lo. Cada pequena vitória, cada passo em direção à recuperação. E na nossa última conversa, há 3 dias, ele disse algo que não te contei. O quê? Perguntou Rafael, agarrando-se a ela como se fosse a única coisa sólida num mundo desmoronando. Disse, meu neto finalmente aprendeu que construir império não significa nada se você destrói sua alma no processo. Diga a ele que estou orgulhoso. E diga que a melhor herança que posso deixar não é dinheiro ou propriedades, mas o conhecimento de que é amado sem condições. Rafael se quebrou então completamente, chorando com abandono de criança, em vez de controle de CEO. E Marina o segurou, permitindo que a dor saísse sem julgar, sem apressar, simplesmente estando presente de modo que sabia que ninguém mais estivera para ele. O funeral em Campos do Jordão foi evento massivo. Empresários, políticos, aristocratas, todos vieram honrar seu Antônio Almeida, o magnata que construiu o império sem sacrificar a integridade. A igreja gótica encheu até transbordar, e Marina sentou-se na primeira fila ao lado de Rafael, segurando sua mão enquanto o padre falava sobre vida bem vivida, legado que perduraria. Mas foi depois, na fazenda familiar onde se realizou o velório, quando Marina entendeu completamente o tipo de homem que seu Antônio havia sido. Funcionários de fazendas que trabalharam para ele durante 40 anos choravam como se tivessem perdido o pai. Mulheres que haviam trabalhado como camareiras em hotéis contavam histórias de como pagou a educação de seus filhos. Homens que começaram como jardineiros e se tornaram gerentes falavam de oportunidades que nunca teriam tido sem sua fé. Meu avô acreditava que patrimônio verdadeiro não se mede em reais, mas em vidas tocadas. Rafael lhe disse enquanto observavam procissão de pessoas compartilhando memórias. Dizia que poderia morrer pobre e contente se soubesse que fez diferença. O testamento foi lido 3 dias depois em escritório de advogados em São Paulo. Marina sentou-se ao lado de Rafael, esperando o prometido. Seus 3 milhões, sua liberdade, sua escolha, mas seu Antônio tinha uma última surpresa. O advogado sênior, homem de 70 anos que aparentemente conhecia seu Antônio desde juventude, leu cláusula especial que fez a sala ficar em silêncio. A meu neto Rafael. A voz do advogado era solene, que finalmente aprendeu que liderança requer vulnerabilidade e que força vem de admitir fraqueza. Deixe o controle completo do Império Almeida.
livre de condições adicionais. O casamento de um ano que requeria está agora cumprido, e ele é livre para dissolvê-lo sem penalização, se assim desejar. Rafael apertou a mão de Marina tão forte que quase doeu. A Marina Álvares de Almeida, o advogado continuou, que demonstrou que amor verdadeiro não se compra, mas se ganha através de ações consistentes, deixe o fideicomisso de 3 milhões de reais como prometido, além de participação de 10% em todas as propriedades de arte do Império, as galerias em São Paulo, a coleção privada em Campos do Jordão, os patrocínios de museus e, mais importante, deixo minha gratidão por devolver meu neto à vida. Mas não havia terminado. No entanto, o advogado olhou diretamente para Marina com expressão que sugeria conhecia o conteúdo antes de ler. Incluo o pedido pessoal. Marina, se escolher permanecer casada com meu neto, não por dinheiro nem obrigação, mas porque seu coração assim dita, peço que o mantenha honesto, que o mantenha humano, que o mantenha lembrando que império construído sobre ossos secos de trabalhadores é castelo de areia destinado a cair. E a ambos, a voz do advogado se suavizou. Deixo bênção e desejo de que o casamento que começou como farsa se torne a história de amor mais real que qualquer romance pudesse inventar, porque essas são as melhores histórias, as que ninguém vê chegando, nem mesmo os protagonistas. Houve mais, propriedades, ações, detalhes financeiros, mas Marina mal ouvia. As palavras de seu Antônio ecoavam em sua mente como sinos. O patriarca, que nunca conheceu pessoalmente, a conhecia melhor que muitas pessoas, que estiveram fisicamente presentes em sua vida. Quando a leitura terminou, Marina e Rafael saíram para as ruas de São Paulo numa tarde quente de dezembro. Caminharam sem destino particular, processando tudo o que ouviram, tudo o que significava. 3 milhões mais 10% de propriedades de arte, Rafael finalmente falou, mãos nos bolsos do paletó. Meu avô praticamente te deu liberdade total. Poderia abrir sua própria galeria, viajar o mundo, fazer o que quisesse sem depender de ninguém. Sim, Marina respondeu simplesmente. E o ano contratual terminou oficialmente hoje. Os advogados confirmaram, você está livre dessa obrigação. Sim, repetiu Marina. Rafael parou no meio da calçada da Avenida Paulista, olhando-a com intensidade que fez o mundo ao redor desaparecer. Então o que vai fazer? Marina devolveu o olhar, vendo o homem que havia aprendido a amar sem tentar, que se tornara lar que nunca soube que precisava, que a havia transformado tanto quanto ela o transformara. Renovar meus votos, disse com voz firme. Mas desta vez, não diante de advogados com contratos, diante de pessoas que importam, com palavras que significam algo, sem data de término. Rafael fechou os olhos, e quando os abriu, brilhavam com lágrimas não derramadas. Tem certeza? Porque não quero que você sinta. Marina pôs o dedo sobre seus lábios, silenciando-o. Rafael Almeida, durante um ano vivi com você. Vi seu pior momento quando a empresa quase colapsou. Vi sua vulnerabilidade quando adoeceu. Vi sua dor quando seu avô morreu. E também vi sua força quando se levantou todo dia para lutar. Sua integridade quando admitiu erros publicamente. Sua capacidade de mudar quando poderia ter permanecido fechado. Baixou o dedo, pegando seu rosto entre as mãos. Experimentei casamento contratual com você. E sinceramente foi bem terrível no começo. Então agora quero experimentar algo diferente. Casamento real. Com brigas verdadeiras e reconciliações verdadeiras. Com acordar em 50 anos e continuar descobrindo coisas novas. Com tudo que assusta, tudo que é bagunçado, tudo que é real. Isso soa, Rafael sorriu através de lágrimas que agora caíam livremente. Absolutamente perfeito. Beijou-a ali, no meio da Avenida Paulista, enquanto São Paulo fluía ao redor. Turistas apressados, paulistanos a caminho de casa, vendedores empacotando barracas de churros. E naquele beijo havia tudo não dito durante o ano, toda a transformação de estranhos a parceiros a algo muito mais profundo que qualquer contrato poderia capturar. Quando finalmente se separaram, Rafael riu. Riso genuíno, livre, cheio de alegria que Marina raramente ouvia. Meu avô teria amado isso. Tudo planejou, sabe? Até isso.
especialmente isso. Era bem manipulador, Marina concordou. O melhor tipo de manipulador. Rafael pegou sua mão, entrelaçando dedos. O tipo que te manipula para encontrar felicidade que não sabia que queria. A renovação de votos deveria ser pequena, íntima, só para pessoas importantes. Mas primeiro, havia conversa que Marina precisava ter. Beatriz chegou à mansão numa tarde chuvosa de janeiro e Marina pediu para falar com ela em particular. Sentaram-se na sala que meses atrás havia sido cenário de humilhação, onde Beatriz deixara claro que Marina nunca seria suficiente. Vou renovar votos com Rafael. Marina começou sem rodeios. Votos reais desta vez, e preciso que saiba que não busco sua aprovação, mas sim peço seu respeito. Beatriz a estudou com aqueles olhos que haviam visto tudo, julgado tudo, perdoado pouco. Está me dando ultimato? Estou te dando escolha. Marina se inclinou ligeiramente para a frente. Pode fazer parte da nossa vida, do nosso casamento real, com respeito mútuo, ou pode permanecer na periferia com seu desdém e perder seu filho gradualmente enquanto ele constrói família que se sinta segura em vez de julgada. O silêncio foi tenso. Beatriz pegou sua xícara de chá, porcelana Renner como sempre, e a colocou cuidadosamente sobre o pires antes de falar. Meu marido morreu quando Rafael tinha 18. Começou com voz que mostrava emoção raramente visível, e me deixou sozinha com responsabilidade de formar homem de menino que acabava de perder o pai. Me tornei dura porque pensei que era o que ele precisava: disciplina, expectativas altas, lembretes constantes do legado que devia honrar. E criou o homem que esqueceu como rir. Marina disse suavemente, sem acusação, só observação. Sim, Beatriz admitiu, e havia lágrimas. Reais, não calculadas, brilhando nos olhos. O transformei em versão do que pensei que devia ser, em vez de permitir que descobrisse quem realmente era. E quando Isabela apareceu com seu pedigree perfeito e expectativas que coincidiam com as minhas, a empurrei para ele. Nunca parei para perguntar se a amava, só se era apropriada. E quando me conheceu? Pressionou Marina. Vi oportunista. Beatriz admitiu com honestidade brutal que era quase refrescante. Vi mulher jovem sem conexões importantes casando-se com um homem rico. Não vi. Não vi que você era exatamente o que ele precisava. Alguém que o visse como pessoa, não como posição. Alguém que o desafiasse em vez de bajulá-lo. Alguém que... Parou, voz quebrando. Alguém que o quê? Perguntou Marina gentilmente. Alguém que o amasse de maneira que falhei em ensinar que existia. Beatriz finalmente deixou as lágrimas caírem. Meu filho é homem melhor hoje do que há 1 ano, mais feliz, mais completo. E isso é graças a você, não a mim. Então sim, Marina, você tem meu respeito, e minha gratidão, e minhas desculpas pelo tempo que perdemos por minha teimosia. Marina se levantou, caminhou para onde Beatriz sentava com compostura se fraturando e abraçou sua sogra. Foi abraço desconfortável no início. 2 mulheres que haviam sido adversárias aprendendo a ser aliadas, mas gradualmente se suavizou em algo genuíno. Não estou te substituindo, Marina murmurou contra o cabelo prateado de Beatriz. Só estou amando-o de maneira diferente. Há espaço para ambas. Eu sei, Beatriz respondeu voz abafada. E talvez você possa me ensinar como fazer isso também. A renovação de votos foi planejada para a pequena capela na fazenda de Campos do Jordão, o mesmo lugar onde seu Antônio havia sido velado. Só família próxima, alguns amigos íntimos, funcionários que se tornaram família ao longo dos anos. Marina escolheu vestido simples de renda pernambucana que sua mãe havia usado em seu próprio casamento. Algo emprestado, algo com história, algo que conectava passado com presente. Rafael usava terno escuro, mas sem gravata, mostrando informalidade deliberada, que teria sido impensável ano atrás. Não havia padre tradicional desta vez. Em vez disso, amigo de seu Antônio, poeta idoso de Campos do Jordão que conhecia o patriarca desde criança, conduziu cerimônia com palavras que misturavam tradição com realidade única de sua história. Casamento começou com voz profunda
que encheu a capela pequena. Não é contrato legal, embora a lei assim o trate. Não é transação comercial, embora às vezes se negocie como tal. Casamento é ato de fé renovado diariamente. Fé de que pessoa ao seu lado escolherá aparecer, lutar, crescer, permanecer mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Marina sentiu a mão de Rafael tremer ligeiramente enquanto segurava a dela. Rafael e Marina, o poeta continuou, já fizeram esses votos uma vez, diante de advogados, com tinta no papel, com data de término marcada no calendário. Mas descobriram, como todos devemos descobrir, que amor verdadeiro não respeita calendários nem contratos. Cresce em rachaduras onde menos esperamos. Floresce em solo que pensamos árido. Rafael falou primeiro, voz clara apesar de emoção visível nos olhos. Marina, há 1 ano te prometi 1 ano do meu tempo. Hoje te prometo cada dia que me restar. Te prometo ser homem que você merece. Alguém que admite quando está errado, que pede ajuda quando precisa, que te vê realmente em vez de ver conveniência. Te prometo brigas honestas e reconciliações mais honestas. Te prometo crescer contigo em vez de separado de ti. Te prometo que o homem que eu era quando nos conhecemos continuará morrendo, para que o homem que quero ser possa nascer completamente. Marina sentiu lágrimas correndo livremente enquanto começava seus próprios votos. Rafael, há 1 ano aceitei contrato porque precisava de segurança. Hoje aceito o casamento porque preciso de você. Não seu dinheiro ou seu império, mas sua risada que ainda está reaprendendo. Sua vulnerabilidade que finalmente se atreve a mostrar. Sua mão segurando a minha quando o mundo parece instável. Te prometo ser sua âncora quando duvidar, seu espelho quando perder perspectiva, seu lar quando o mundo parecer hostil. Te prometo me transformar contigo em vez de pedir que mude para me acomodar. Te prometo que a nordestina teimosa que conheceu continuará te desafiando, porque amor verdadeiro não é confortável, é real. Trocaram anéis novos, desenhados por artesão pernambucano, ouro simples gravado com palavras que escolheram juntos. Escolhemos isso. Todo dia. O beijo foi diferente do primeiro diante de advogados. Foi promessa em vez de performance, intimidade em vez de obrigação, começo em vez de fim. A celebração depois foi alegre de maneira que a recepção original nunca foi. Conceição chorou abertamente enquanto servia moqueca que preparou com amor. Eduardo compartilhou história de seu Antônio, prevendo exatamente isso. Me disse há 1 ano que apostava que dentro de 12 meses estariam renovando votos por escolha. E o velho nunca perdia apostas. Beatriz se aproximou de Marina enquanto anoitecia, com taça de vinho das fazendas Almeida. Meu filho me pediu para te dar isso. Estendeu o envelope pequeno. Carta de seu Antônio. Aparentemente tinha instruções de entregá-la depois da renovação de votos, caso acontecesse. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. A caligrafia de seu Antônio era elegante apesar do tremor da idade avançada. Querida Marina, se está lendo isso significa que minha aposta funcionou, que o casamento contratual que orquestrei se transformou em algo real, que meu neto finalmente aprendeu que se render ao amor requer mais coragem que construir império. Não tenho arrependimentos sobre minha manipulação. Às vezes, pessoas precisam ser empurradas em direção à felicidade que têm medo de se permitir sentir. Você e Rafael estavam morrendo em vidas separadas, ele no trabalho sem fim, você em sonhos sem realizar. Uni vocês não porque eram perfeitos um para o outro, mas porque eram perfeitamente imperfeitos, de maneiras complementares. Meu único arrependimento é não viver para ver netos correndo pelos jardins de Campos do Jordão, ouvir risadas nos corredores que conheceram muito silêncio, ver amor florescer onde plantei semente, mas não pude observar crescimento completo. Mas confio que farão sem mim. Construirão família sobre fundação de honestidade que nunca consegui com minha esposa. Criarão legado de amor em vez de só dinheiro. E quando forem velhos e olharem para trás, espero que rirão sobre velho manipulador que os forçou juntos e agradecerão que o fez. Com amor e expectativa cumprida, seu Antônio.
Marina terminou de ler com lágrimas correndo. Rafael apareceu ao seu lado, lendo por cima de seu ombro, e quando terminou, abraçou com intensidade que falava de gratidão que palavras não poderiam expressar. Seu avô, Marina disse com voz quebrada por emoção, era absolutamente impossível. Eu sei, Rafael respondeu, bochecha apoiada contra o cabelo dela. E sinto falta dele todo dia, mas também sinto como se ainda estivesse aqui em cada decisão que tomamos guiados pelo que ele nos ensinou. Permaneceram assim enquanto a celebração continuava ao redor. Família, amigos, funcionários transformados em família, todos reunidos para honrar não o contrato que começou sua história, mas o amor que transformou esse contrato em algo que ninguém previu. Exceto, é claro, um patriarca idoso que apostou tudo na possibilidade de que corações quebrados poderiam curar se simplesmente recebessem chance de se conhecerem realmente. 3 anos depois, o jardim da mansão no Jardim Europa havia sido completamente transformado. Onde antes só cresciam palmeiras rígidas e rosas formais, agora florescia jardim selvagem de jasmins, hibiscos pernambucanos, ervas aromáticas que perfumavam o ar, com fragrâncias de Recife misturadas com essências de São Paulo. Marina trabalhava entre as flores numa tarde quente de maio, mãos manchadas de terra, cabelo preso em coque despenteado. Aos 32 anos, havia encontrado o equilíbrio perfeito. Dividia tempo entre dirigir programa de restauração de arte do Império Almeida e se perder neste jardim que criara como santuário pessoal. Mamãe, voz pequena a chamou do pátio e Marina se virou para ver Antônio, nomeado por seu bisavô. Correndo com pernas desajeitadas de menino de 2 anos, perseguido por Rafael que fingia ser monstro, com mais entusiasmo do que dignidade executiva, geralmente permitia. Vou pegar vocês dois, rugiu Rafael em voz cômica, e o menino gritou com deleite enquanto corria para os braços de Marina, buscando refúgio. Me salva, mamãe! Antônio se escondeu atrás dela, rindo quando Rafael finalmente os alcançou e envolveu ambos num abraço. Peguei vocês, Rafael declarou triunfante, beijando primeiro o topo da cabeça de seu filho. Depois os lábios de Marina com ternura que ainda a fazia sentir borboletas, depois de todos esses anos. Conceição apareceu na porta com bandeja de limonada gelada e biscoitos de polvilho. O almoço estará pronto em 20 minutos, anunciou com sorriso indulgente que reservava para Antônio. O menino a havia conquistado completamente no dia em que nasceu. Obrigada, Conceição. Marina pegou a bandeja, observando como a governanta se abaixava para beliscar a bochecha de Antônio antes de retornar à cozinha. A mulher que meses atrás mantinha distância profissional agora era praticamente avó adotiva. Sentaram-se no banco novo sob o jasmim, o mesmo banco onde Marina havia enfrentado seus primeiros medos sobre esse casamento estranho, e observaram Antônio explorar o jardim com curiosidade infinita de criança pequena. Lembra? Rafael perguntou suavemente, passando o braço ao redor dos ombros de Marina. Quando este banco era refúgio, onde nos escondíamos um do outro. Quando éramos 2 estranhos fingindo civilidade, Marina se recostou contra ele. Parece vida diferente. Era, concordou Rafael. Agora temos isso. Família, lar, jardim que cresce, império que prospera sem consumir alma. Tudo que meu avô queria para mim. O Império Almeida havia continuado se recuperando e eventualmente se expandindo, mas com diferença crucial. Agora operava com transparência radical que Rafael implementara durante a crise. Funcionários tinham participação nos lucros. Hotéis implementaram práticas sustentáveis que os transformaram em líderes de indústria. As fazendas produziam café orgânico que ganhava prêmios internacionais. Mas mais importante, Rafael havia aprendido a delegar. Tinha equipe de confiança gerenciando operações diárias, enquanto ele focava em visão estratégica e, igualmente importante, em estar presente para a família. Chegava em casa às 6 toda a tarde. Os fins de semana eram sagrados, férias familiares eram inegociáveis. Beatriz ligou hoje de manhã, Marina mencionou. Quer levar Antônio ao Ibirapuera no sábado. Diz que é importante que ele conheça os parques de São Paulo como o pai conheceu.
Rafael sorriu. Sua mãe havia se transformado completamente desde a conversa na sala anos atrás. Agora era a avó devota que passava mais tempo brincando com Antônio do que se preocupando com aparências sociais. A transição não havia sido fácil nem completa. Beatriz ainda tinha momentos de rigidez aristocrática, mas havia amor genuíno, onde antes só havia expectativas. E você? O que vai fazer enquanto eles estão no parque? Perguntou Rafael, sabendo que Marina valorizava essas horas de solidão ocasional. Tem uma pintura do século XIX que chegou ontem na galeria. Marina respondeu com entusiasmo, que sempre mostrava quando falava de trabalho. Possivelmente um Pedro Américo perdido. Quero avaliá-la sem distrações. Sua carreira havia florescido de maneiras inesperadas. Dirigia programa de restauração e aquisição de arte para todas as propriedades Almeida. Mas também consultava para o MASP e havia publicado 2 artigos acadêmicos sobre técnicas de restauração de mestres brasileiros. Não teve que escolher entre família e ambição profissional. Havia encontrado maneira de honrar ambas. Antônio voltou correndo, flores silvestres amassadas na mão pequena. Para você, mamãe. Estendeu o buquê improvisado com orgulho. São lindas. Marina pegou as flores beijando a bochecha rechonchuda de seu filho. Vamos colocar na água especial. Igual as flores que papai te dá, Antônio observou com lógica simples de criança. Era a tradição que Rafael havia iniciado depois da renovação de votos. Toda sexta-feira. Flores frescas do jardim ou do mercado, nunca ostentosas, mas sempre escolhidas com intenção. Lembrete semanal de que amor requeria atenção contínua, não apenas grandes gestos ocasionais. Exatamente como essas, Rafael confirmou, levantando Antônio para sentá-lo em seu colo. Porque as mulheres importantes em nossas vidas merecem lembretes de que as apreciamos. Marina sentiu familiar onda de gratidão pela vida que havia construído. Não era perfeita. Ainda havia dias difíceis, desentendimentos sobre decisões de negócio ou criação. Momentos quando diferenças de classe e formação emergiam de formas inesperadas. Mas haviam aprendido a brigar limpo, a escutar realmente, a pedir desculpas quando estavam errados. Naquela noite, depois que Antônio foi colocado para dormir com histórias sobre dragões e cavaleiros valentes, Marina e Rafael sentaram-se na biblioteca que havia sido cenário de tantas conversas transformadoras. Rafael trabalhava no laptop, revisando proposta de expansão para o Nordeste. Marina lia artigos sobre novas técnicas de limpeza de afrescos. Alguma vez se arrepende? Rafael perguntou de repente, fechando o laptop para lhe dar atenção completa. De quê? Marina baixou seu artigo. De aceitar o contrato original. De ficar quando podia ter ido embora com 3 milhões e liberdade completa. De me escolher sobre todas as outras opções que tinha. Marina considerou a pergunta seriamente, porque Rafael merecia honestidade, não platitudes. Às vezes me pergunto como teria sido essa outra vida. A curadora viajando o mundo autenticando arte, vida completamente minha sem compromisso. Maistins levantou-se para sentar no braço de sua poltrona, passando os dedos pelo cabelo dele. Aquela teria sido vida mais simples, não vida melhor. Como pode ter certeza? Porque naquela vida não teria você, não teria Antônio, não teria aprendido que às vezes as melhores coisas vêm disfarçadas como obrigações que não queremos. Não teria descoberto que transformar pessoas, começando comigo mesma, é tão gratificante quanto restaurar pinturas. Rafael capturou sua mão, beijando a palma. Meu avô sabia exatamente o que estava fazendo, não é? Absolutamente. O velho manipulador nos conhecia melhor que nós mesmos. Riram, e o som encheu a biblioteca com calor que anos atrás teria sido impossível imaginar. Na prateleira sobre a lareira, fotografia de seu Antônio observava. Patriarca idoso com sorriso sábio, como se soubesse que sua aposta mais importante havia pago dividendos que nenhum balanço financeiro poderia capturar. Sabe o que Eduardo me disse semana passada? Rafael perguntou, puxando Marina propriamente para seu colo. O quê? Que o verdadeiro legado do meu avô não foi o império que construiu, mas a família que orquestrou para mim. Que os hotéis e fazendas eventualmente passarão para outras mãos,
Mas o que você e eu construímos juntos, essa família, esse amor, essa vida, é o que realmente permanece. Marina sentiu lágrimas picando nos olhos, como sempre quando confrontava a enormidade da gratidão que sentia pelos giros inesperados da vida. Então devemos honrá-lo vivendo completamente, amando honestamente, criando Antônio para saber que valor de pessoa não se mede em contas bancárias, mas em integridade de caráter. E talvez, Rafael deslizou a mão sobre a barriga de Marina, onde gravidez muito inicial apenas começava a aparecer. Segredo que haviam compartilhado só entre eles ainda, ensinando isso a mais de uma criança. Marina sorriu, colocando sua mão sobre a dele. Talvez. Lá fora, a lua cheia iluminava o jardim que Marina havia criado de espaço formal e frio. Jasmins floresciam como estrelas brancas, seu perfume entrando pelas janelas abertas. E à distância, São Paulo dormia. Cidade de contrastes onde tradição e modernidade se misturavam, onde passado e futuro coexistiam, onde um contrato de casamento se havia transformado em história de amor que ninguém viu chegando, especialmente os protagonistas. Sabe, Marina murmurou contra o pescoço de Rafael, se alguém me dissesse há 4 anos que assinaria contrato para casar com estranho e terminaria sendo a decisão mais feliz da minha vida, teria achado que estavam completamente loucos. Estavam loucos, Rafael concordou. Meu avô estava louco. Eu estava louco por aceitar. Você estava louca por ficar. Então aqui estamos, a Marina riu. 2 pessoas perfeitamente loucas que criaram família perfeitamente imperfeita. Não trocaria por nada. Rafael a beijou profundamente, com intensidade que ainda a fazia sentir como adolescente apaixonada. Nem eu, Marina suspirou contra seus lábios. E naquele momento, na biblioteca onde haviam aprendido a se conhecer realmente, cercados por livros que leram juntos e memórias que criaram, compreenderam completamente o que seu Antônio sabia desde o princípio, que os melhores casamentos são aqueles que começam sem amor, mas encontram caminho até ele através de escolha consciente, dia após dia, de continuar escolhendo um ao outro. Porque no final, amor verdadeiro não é encontrar a pessoa perfeita, é escolher a pessoa imperfeita e construir algo lindo juntos no meio do caos, das crises, das transformações que nenhum contrato poderia prever, nem nenhum advogado poderia redigir. É jardim que cresce em solo que parecia árido. É risada nos corredores que conheceram silêncio. É criança correndo com flores amassadas e sorriso que ilumina o mundo. É 2 pessoas que começaram como estranhos e se tornaram lar um para o outro. É história que o patriarca apostou que aconteceria e ganhou.